Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador e convidando já a você para participar conosco, porque estamos aqui ao vivo, transmitindo do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo através do Facebook e também do YouTube. Nosso programa tem a proposta de estudar o conteúdo do Evangelho, o seu significado, os ensinos morais do Mestre Jesus, à luz dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. E o nosso programa é dinâmico, ele é dividido em 4 blocos. No primeiro, estamos realizando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, nós nos dedicamos a destacar e estudar ensinos morais de Jesus. No terceiro bloco, estamos dedicados a estudar as cartas de Paulo de Tarso. E o quarto e último bloco do programa é dedicado a você, quando então respondemos as participações, respondemos as perguntas dos nossos telespectadores. Aliás, você que já está nos acompanhando, não deixe de enviar a sua mensagem, dar o seu alô, que sempre será uma alegria para nós receber. Muito bem, nós estamos estudando o capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos acompanhando a tradução do José Herculano Pires, lançada pela LAC, a editora LAC, que é lá de São Paulo, capital. É sempre bom mostrar, porque aqui no Brasil nós temos diversas traduções. Nós temos a tradução do Guilherme Ribeiro, pela FEB Editora, também pela mesma editora temos a tradução do Evandro Noleto Bezerra, temos a tradução do Herculano Pires, assim como também temos a tradução do Peruíde, lá de Araras, e assim por diante. Então, algumas, claro, contêm algumas diferenças, por isso nós estamos utilizando aqui o texto traduzido pelo Herculano Pires, da edição da LAC. Muito bem. Neste estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no item, aliás, o primeiro capítulo, não, desculpe, capítulo 2. Nós encerramos já o capítulo 1º e estamos agora no capítulo 2, que tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós estamos hoje com o tema A Realeza de Jesus. É um trecho pequeno, na verdade, é um item pequeno desse segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas muito significativo. Porque Allan Kardec iniciou este capítulo lembrando a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37, quando Pilatos, que era, na ocasião, o governador romano, ele dialoga com Jesus sobre a acusação que o sinédrio judaico estava fazendo, ou seja, que Jesus vinha se proclamando como rei dos judeus. Isso seria uma afronta ao Império Romano, porque os romanos é que escolhiam os representantes dos povos conquistados. E, no caso, lá na época, o rei judeu escolhido pelos romanos era Herodes Antipas. Então, se Jesus vinha se proclamando rei dos judeus, era de fato uma afronta a César, ao Império Romano. E Pilatos indaga se Jesus era rei. Ele faz a pergunta tão direta. Jesus esclarece que o reino dele não era ainda deste mundo. E se ele fosse rei aqui neste mundo, com certeza os seus seguidores o teriam defendido e ele não estaria ali preso nas mãos de Pilatos. Então, Pilatos olha para ele e diz, então tu és rei. E Jesus, bem, você que está dizendo.
que eu sou o rei, mas meu reino ainda não é deste mundo. Pois bem, o reino de Jesus ainda não é deste mundo, porque o evangelho não está implantado entre nós totalmente. Ele é conhecido, mas ainda não o vivenciamos como já poderíamos estar vivenciando. Mas, mesmo não tendo o seu reino, que é o reino de amor, o reino do bem, implantado aqui na Terra, mesmo assim, poderíamos considerar Jesus como um rei? Ou seja, Jesus teria uma realeza? Isso nos remete à questão 625 de O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, a obra básica da doutrina espírita, quando os espíritos informam que Jesus é o nosso guia e modelo. É o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra. E temos toda uma informação espiritual na literatura espírita de que Jesus é co-criador do nosso mundo, é o governador espiritual da humanidade terrena. Então, ele tem uma realeza. Mas é claro que essa realeza não é material, ela não é humana. Ou seja, Jesus não passou por um cerimonial, não foi empossado e nem possui coroa, cetro e manto. Não, nada disso. Porque a realeza de Jesus é espiritual, da conquista realizada por esse espírito de chegar ao estado da perfeição, ao estado de espírito puro, ser um Cristo, ou seja, um Messias, um enviado de Deus aqui na Terra. Antes de continuarmos aqui as nossas colocações, vamos dar o nosso boa tarde aqui para Juliana Santos, que está aqui nos acompanhando. Então, Allan Kardec, neste item sobre a realeza de Jesus, vai nos lembrar que aqui mesmo na Terra, nós costumamos entronizar personagens que não são da nobreza, que não possuem, de fato, um trono. Mas nós dizemos, por exemplo, que fulano é o príncipe dos poetas. Aqui no Brasil, nós dizemos que Pelé é o rei do futebol. Claro que ele não tem comando sobre a nação brasileira. É, na verdade, simbólico chamá-lo de rei do futebol, que quer representar de que ele é um dos maiores, um dos melhores, ou o melhor jogador de futebol que já apareceu no Brasil e no mundo. Claro que em outros países isso até é questionado, porque cada país tem o seu ídolo, no caso aí do futebol. Mas, de fato, Pelé é reconhecido internacionalmente. Mas esse título, ele é simbólico, nada mais do que isso. Então, nós podemos dizer que Jesus é, sim, rei, do ponto de vista da sua evolução espiritual. Ou seja, ele tem uma realeza espiritual, não é uma realeza humana. Mas ele será rei aqui na Terra? Ou seja, ele poderá um dia afirmar que o reino dele é aqui, no mundo terreno, material? Com certeza. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, porque a lei divina é de evolução e o próprio planeta Terra, com a sua humanidade, está destinado a evoluir, a progredir. E nós vamos de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, vamos para mundo feliz e assim por diante, conforme os desígnios divinos. E não precisamos nos preocupar muito com isso, porque os nossos cientistas vêm estudando a idade do planeta Terra e já chegaram à conclusão que o nosso planeta
tem entre 4,5 a 5 bilhões de anos de existência. E calculam que teríamos outros tantos bilhões de anos ainda de existência. O planeta. Portanto, é muito tempo. Ainda mais se lembrarmos que Jesus esteve conosco há pouco mais de 2.000 anos. E nós estamos falando de um planeta que tem, teoricamente, uma sobrevida de 4,5 a 5 bilhões de anos. Então, temos certeza que sim, Jesus um dia poderá afirmar que o reino dele, sim, também está aqui no mundo terreno, está aqui na nossa humanidade. Que vai acontecer quando nos entendermos através da lei de amor, quando praticarmos a fraternidade, a solidariedade, quando perdoarmos as ofensas, quando fizermos aos outros somente o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso vai acontecer. Mas, para que Jesus tenha a sua realeza, ele não depende disso. Ele já é. Ele é o Espírito superior, o Espírito perfeito. Ele é. Ele já fez essa conquista. Está aguardando que nós consigamos compreender e colocar em prática os seus ensinos. E sempre lembrando que nós espíritas estudamos principalmente os ensinos morais de Jesus. Porque nós temos já muito conhecimento, mas esse conhecimento nem sempre é acompanhado do sentimento. Nem sempre sabemos utilizar esse conhecimento para promover o bem para todos. Então, o reino de Jesus aqui na Terra, na verdade, não é dependente dele. Depende de nós, os seus discípulos, aqueles que dizemos acompanhá-lo, sermos adeptos do cristianismo. Está conosco, porque o Evangelho está conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda os ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, da vida que continua depois da morte, da reencarnação, da comunicabilidade e interdependência entre o mundo espiritual e o mundo material, está conosco. Nós temos as mensagens dos Espíritos sempre nos concitando para que possamos seguir o caminho do bem, para que possamos nos amar. Por isso que nós sempre dizemos que Jesus, ele não precisa voltar em carne e osso aqui para a Terra numa nova encarnação, porque ele nos deixou tudo o que necessitamos. E os espíritos, quer desencarnados, quer encarnados em missão, estão sempre nos relembrando os ensinos morais de Jesus e o que temos que fazer para possuirmos uma vida melhor aqui no nosso planeta. Portanto, nós espíritas não temos nenhuma dúvida quanto à realeza espiritual de Jesus e que o seu reino, com toda certeza, será implantado aqui na Terra mais cedo ou mais tarde, de acordo com a nossa força de vontade, a nossa disposição de nos transformarmos com os ensinos e seguirmos, de fato, esses ensinos na nossa vivência uns com os outros. Nós vamos continuar este estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo na semana que vem, quando teremos o item com o título O Ponto de Vista. Fica aí atento, seja conosco semana que vem. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. Então, fique ligado, continuaremos aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo
na semana que vem. Mas agora nós vamos destacar um dos ensinos morais de Jesus. E nós estamos fazendo o acompanhamento do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, que é uma publicação da Casa Editora Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo. A nossa Juliana Santos, que está nos acompanhando, está nos enviando uma outra mensagem, e está nos lembrando aqui, né, da necessidade de pormos em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É isso mesmo, Juliana. É o que está faltando ainda para nós. Mas estamos, pouco a pouco, crescendo nessa prática, nessa vivência dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Bem, hoje, Caibar Schutel nos reserva uma passagem dos ensinos de Jesus que está no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 5, compondo os versículos 17 e 18. Vamos, então, a esses dois versículos. São os seguintes. Não penseis que vim para revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, esta é a passagem anotada por Mateus, de mais um dos ensinos do nosso Mestre Jesus, onde ele afirma que ele veio até nós para cumprir a lei e os profetas. Naquela época, nós tínhamos, convivendo isso em relação aos judeus, que tinham a crença no Deus único, eles viviam ao mesmo tempo com a lei mosaica e viviam com a lei divina representada pelos 10 mandamentos. Mas vigorava na prática cotidiana, na prática do dia a dia, vigorava a lei mosaica, que era uma lei civil religiosa, que foi escrita por Moisés depois de ter recebido as tábuas com os 10 mandamentos. Então, quando Jesus disse que ele veio cumprir a lei e os profetas, à primeira vista, para o judeu daquela época, parecia que ele estava, então, informando que tinha vindo como enviado de Deus para cumprir a lei mosaica. Mas não. Jesus não está se referindo a ela, porque ela é uma lei humana, passível de equívocos e de transformações ao longo do tempo, conforme o avanço cultural e científico da própria humanidade. Jesus estava se referindo à lei divina, ou seja, ele tinha encarnado aqui na Terra para dar cumprimento à lei divina. Dessa lei, nós temos os seus princípios morais representados pelos 10 mandamentos. Vamos, por falar nos 10 mandamentos, nós já estudamos isso aqui no nosso programa, mas, só para situar a todos, vamos recordar rapidamente os 10 mandamentos que foram mediunicamente recebidos por Moisés. O primeiro: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, e não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. O segundo:
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia de sábado. Quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não furtarás. Oitavo, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono, não desejarás a mulher do próximo. E décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertence. Esses são os 10 mandamentos que sintetizam a lei divina no seu aspecto moral. Então, Jesus estava aqui afirmando a todos que ele tinha vindo até nós para dar cumprimento a essa lei, a lei divina, que era representada pelos 10 mandamentos, mas também pelos antigos profetas judeus. E aqui nós podemos elencar Isaías, Samuel, Daniel, Elias, entre alguns outros, que alguns haviam proclamado abertamente a vinda dele, Jesus, a vinda do Messias, do enviado do Senhor. E, portanto, ele estava dando cumprimento às profecias. E mais do que isso, ele nos informa, nesta passagem anotada por Mateus, que tudo passa, menos o que fazemos, porque a lei divina vem nos cobrar. Quando ele informa, aqui, usando uma figura de linguagem, que de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra, ele está dizendo que perante a lei divina, somos responsáveis pelas nossas obras e pelas consequências delas. E que ninguém chegará à perfeição, ninguém poderá habitar o reino dos céus na plena felicidade se tiver alguma coisa ainda a reparar perante a lei divina. Deus não deixa passar nada. Então, para chegarmos à perfeição, precisamos amar, acima de tudo, e a todos, sem nenhum tipo de distinção. Precisamos sempre perdoar as ofensas. Estamos ligados ao campo da caridade e estamos nos moralizando e espiritualizando constantemente. Porque se você tiver qualquer coisinha ainda ligada a uma vida passada, ou que você fez hoje, nesta existência, você ainda terá que fazer, então, a reparação. Mas fazer a reparação é sempre dar um passo à frente. Nós nunca podemos esquecer que, à luz do Espiritismo, compreendemos que estamos em progresso. Não apenas o intelectual, mas também o moral. Embora, às vezes, olhando os acontecimentos do mundo, nós tenhamos a falsa impressão que não estamos indo para frente. E, às vezes, muitas pessoas, inclusive, acham que estamos até andando para trás. Mas não. Isso não acontece porque nós, espíritos, não evoluímos. Nós não voltamos para trás. Nós vamos realizando conquistas e andando para a frente, impulsionados pelos próprios mecanismos da lei divina. Mas como temos o livre-arbítrio, podemos também nos impulsionar, acelerando, portanto, essa nossa caminhada evolutiva
até o ponto, obviamente, em que a própria lei divina nos permite fazer isso, porque nada dá saltos na natureza, na criação divina. Bem, mas nós não estamos mais na época de Jesus. Nós não temos mais nada a ver com o judaísmo. Hoje, nós temos o cristianismo. Nós somos cristãos. Nós procuramos seguir os ensinos que estão contidos no Evangelho. Então, nós agora só seguimos uma lei. Antes fosse, mas não é a nossa realidade. Porque continuamos nessa luta entre a lei humana e a lei divina. Nós continuamos, muitas vezes, privilegiando a lei humana. O Código Civil, mas que é falho e que a toda hora está sendo rediscutido e transformado. Porque a lei humana precisa se aproximar cada vez mais da lei divina. Ela é imperfeita e precisa alcançar a perfeição. Então, o que deve reger a nossa vida, na verdade, é a lei divina. Mas então nós vamos desconsiderar o Código Civil brasileiro? Claro que não, em absoluto. Mas seguir a lei divina é automaticamente obedecer à lei humana em plenitude. Porque vamos ser fraternos, solidários, bondosos, caridosos, éticos, seguindo a lei divina. Não vamos roubar, não vamos furtar, não vamos cobiçar o que é do outro. Vamos amar a Deus acima de toda coisa e ao próximo como a nós mesmos. E vivendo assim, obedecendo à lei divina, nós vamos acabar com a injustiça social, vamos acabar com a miséria, com a pobreza, com todos esses males que ainda nos visitam, como a corrupção e toda e qualquer espécie de violência. Mas como eu vou seguir a lei divina? Seguindo os ensinos de Jesus. Colocando-os em prática na medida do meu possível, com o meu querer. Ainda com falhas? Sim, porque estou muito longe de chegar ao nível de espírito perfeito. Mas se eu não começar, quando chegarei lá? Então é preciso dar início, mesmo que com falhas, mesmo que com equívocos. Não nos esqueçamos disso. Renovemo-nos para renovarmos a lei humana, aproximá-la cada vez mais da lei divina, e aí então nós poderemos dizer que estamos aqui na Terra para cumprir a lei, que é a lei maior, e os profetas. Não que sejamos iguais a Jesus, nem que estejamos aqui enviados para fazer a missão que ele fez, mas no sentido de que nos declararmos cristãos e espíritas, não será em vão, não será da boca para fora, porque, de fato, estaremos, sim, nesse trabalho do nosso melhoramento moral, da nossa transformação, seguindo os passos de Jesus, os seus exemplos, os seus ensinos, é o que nós temos que fazer. Semana que vem, nós vamos continuar destacando aqui os ensinos de Jesus para mais um estudo e sempre à luz da doutrina espírita, que nos esclarece essas lições, esses ensinos, quando colocamos as chaves da alma imortal, da vida futura e da reencarnação. Mas nós vamos continuar semana que vem, lembrando que estamos ao vivo, e é toda quinta-feira, às 5 da tarde.
E o programa é transmitido pela web rádio Cristo Consolador, tanto através do Facebook quanto do YouTube. Então, basta você ficar ligado. E se você perdeu algum dos nossos programas, não fique triste, porque no canal, no YouTube, a Web Rádio Cristo Consolador mantém a playlist de todos os seus programas e, portanto, você vai ver a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade e poderá assistir todos os programas que já foram ao ar. Então, não esqueça disso, porque agora nós vamos para o terceiro bloco do programa, e esse bloco é dedicado a Paulo de Tarso. E hoje nós vamos abrir o estudo da carta, ou epístola, que Paulo endereçou aos Gálatas. Nós já estudamos a carta aos Romanos, estudamos as duas cartas aos Coríntios, e hoje vamos iniciar a carta aos Gálatas. Vamos, então, primeiramente, conhecer essa carta, um pouquinho da sua história. Os pesquisadores e historiadores não estão concordes, não estão totalmente de acordo quanto à data em que essa carta foi escrita. Há uma convergência para que a carta tenha sido escrita aos Gálatas entre os anos 48 e 57 do primeiro século do cristianismo. E é certo que ela não foi escrita para uma comunidade cristã específica, mas que ela foi escrita para as comunidades cristãs da região da Galícia. Daí, então, o termo Gálatas. Nessa região da Galícia, nós vamos ter comunidades cristãs nas cidades de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, entre outras. Cidades essas que Paulo visitou pessoalmente nas suas viagens mais de uma vez. E percebe-se na leitura da carta aos Gálatas que Paulo teve dois grandes objetivos ao escrever. A primeira é que nessa região da Galícia havia uma influência judaizante muito forte nessas comunidades, porque em quase todas as cidades, em quase todas as vilas, havia uma comunidade judaica e uma sinagoga. Então, havia essa influência dessa comunidade judaica naquelas cidades. E como os primeiros cristãos, em sua grande maioria, foram judeus convertidos, nem sempre eles conseguiam se desvencilhar da influência do judaísmo, que era, aliás, uma coisa natural. Então, o primeiro objetivo foi demonstrar que os ensinos de Jesus, que o Evangelho, e que esses ensinos, que na sequência seriam conhecidos como ensinos cristãos, dando origem ao cristianismo, esses ensinos nada tinham a ver com o judaísmo. Era uma outra doutrina, embora surgida entre os judeus, por um judeu, que era Jesus, mas era uma doutrina completamente diferente. Portanto, aqueles que se convertiam ao Evangelho tinham que abrir mão das práticas, dos rituais e dos ensinos judaicos. Então, esse foi o primeiro objetivo da carta. O segundo objetivo da carta aos Gálatas foi trabalhar a questão de combater o sensualismo, a licenciosidade moral que vigorava nessa região da Galícia, que é uma região da Ásia.
por causa do culto a deuses pagãos que eram ligados à questão do sensualismo, à questão sexual. Porque, na sequência, além de judeus convertidos ao evangelho, nós vamos ter os pagãos, ou seja, os não-judeus, que também vão se convertendo ao evangelho. Portanto, a carta aos Gálatas é uma carta de orientação, é uma carta para mostrar que o cristianismo bastava a si mesmo e que ele nada tinha a ver nem com o judaísmo, nem com o paganismo, e, pelo contrário, os transformava. Então, vai surgir essa carta aos Gálatas, que muito provavelmente, na época, ela deve ter sido copiada e as cópias devem ter sido distribuídas, levadas às comunidades gálatas, da Galícia, pelos discípulos do próprio Paulo de Tarso, e assim a carta se espalhou para todas as comunidades cristãs. Pois bem, como temos feito em todos os programas, nós vamos passar agora a estudar versículos escolhidos dessa carta aos Gálatas. E vamos iniciar com o versículo 10 do primeiro capítulo. Vamos a ele. É, porventura, a favor dos homens que agora eu busco, ou a favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Então, este é o versículo 10 do primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Então, Paulo está fazendo uma indagação. Eu estou procurando o favor dos homens ou o favor de Deus? Eu estou procurando agradar aos homens ou agradar a Deus? E ele mesmo responde: ora, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Ele deixa bem claro que ele, Paulo de Tarso, estava servindo a Deus através do Cristo, procurando colocar em prática na sua vida os ensinos de Jesus. Mas Paulo não era muito compreendido em relação a isso. Muitas pessoas, na época, questionavam, porque diziam que Paulo era fanático demais. Paulo só falava do evangelho, Paulo só vivia pelo evangelho, Paulo fazia tudo pelo evangelho, que isso era fanatismo. Isso que aconteceu com Paulo de Tarso, também, em outra medida, acontece conosco, no momento atual, quando nos dedicamos à divulgação do Espiritismo e a sua prática através do Centro Espírita. E se vamos ao Centro Espírita mais de uma vez por semana, já vamos ter quem vai falar no nosso rol de amizades e na nossa família que estamos muito fanáticos. E vem aquela colocação: mas ele não sai mais desse Centro Espírita? Você já deve ter ouvido isso, não deve? Acontece. Mas nós estamos aqui para servir aos homens ou para servir a Deus? Nós estamos aqui para agradar a este ou aquele grupo de pessoas, ou estamos aqui para servir a Jesus, seguindo o Evangelho e realizando o nosso progresso moral e trabalhando pelo progresso moral da humanidade? Ou servimos ao mundo com seu cortejo de interesses mundanos, muitas vezes egoístas, ou seguimos Jesus com sua mensagem de amor. O próprio mestre nos lembrou que não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, sendo que um representa o materialismo e o outro representa o espiritualismo.
Ou somos materialistas, ou somos espiritualistas. Ou estamos com Jesus, ou não estamos com ele. Ou realizamos a nossa espiritualização, ou nos deixamos levar pelos prazeres do mundo. Temos que fazer a opção, porque não é possível querer viver com as duas vertentes. Ou vamos melhor servir a um lado e deixar o outro, e vice-versa. Então, Paulo foi muito claro. Eu não estou aqui para servir aos homens. Eu estou aqui para servir a Jesus. Eu estou aqui para divulgar o Evangelho. Eu estou aqui para vivenciar o Evangelho. E nós, espíritas, temos essa missão. Frequentar o centro espírita, participar das suas atividades, não é fanatismo. Até porque o espírita tem sempre que utilizar o bom senso, a razão, equilíbrio em tudo. E não pode esquecer da família, não pode esquecer das aquisições culturais, não pode deixar de lado o lazer, porque estamos no mundo da matéria. E não podemos esquecer disso. Não podemos abandonar o nosso corpo orgânico, que é dádiva divina. Há que se ter equilíbrio. Quanto àqueles que nos criticam, porque estamos sempre voltados para assuntos morais, que critiquem, porque o problema não é nosso, é deles, que ainda não entenderam a necessidade do Evangelho para encontrarmos paz e felicidade aqui na Terra. Então, esforcemos-nos, sim, para dar continuidade a esse trabalho, porque a nossa preocupação deve ser a de agradar a Deus e não aos seres humanos, que muitas vezes nos julgam, nos criticam, utilizando a ótica do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. Nós não somos desta ou daquela instituição espírita. Nós somos do Espiritismo. Nós somos do Evangelho. Estamos aqui para fazer o bem para todos, olhando o bem da humanidade. E se isso requer de nós renúncia, sacrifício, abnegação, é por esse caminho que temos que entrar, porque aí provaremos que realmente estamos seguindo a Jesus. Então, não estamos aqui na Terra reencarnados para defender interesses deste ou daquele grupo, mas para realizarmos a transformação moral nossa e dos outros através dos nossos exemplos. Não é possível conciliar servir aos homens, servir ao mundo e, ao mesmo tempo, servir a Jesus. Estaremos sendo hipócritas, porque o verdadeiro cristão deve seguir sempre a verdade e a sua consciência, fugindo a qualquer tentação de acomodar o evangelho a conveniências pessoais, pois isso significa deturpar a mensagem do evangelho. E como nos lembra Jesus, seja o nosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, sejamos firmes no estudo e na prática do evangelho e do espiritismo, mesmo diante de dissabores familiares e sociais, e entendendo que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que, conscientemente, se entrega à renovação íntima, ressignifica sua vida, transcende o simples existir e segue firme para a vitória final do bem
e do amor. Portanto, fiquemos preocupados em agradar a Deus e não aos homens. Relembrando aqui, então, o versículo 10 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. É, porventura, a favor dos homens que agora eu busco, ou a favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Cristo. As palavras de Paulo são incisivas e precisamos, de fato, entendê-las, compreendê-las e colocá-las em prática. Semana que vem, não esqueçam, próxima quinta-feira, às 5 da tarde, nós iremos dar continuidade ao estudo dos versículos que compõem a carta aos Gálatas, versículos escolhidos, não todos, mas trazendo aquilo que é mais essencial dessa carta que ele dirigiu às comunidades cristãs da região da Galícia, na Ásia do seu tempo. Bem, estamos chegando ao final do programa e temos que entrar no quarto e último bloco, que é aquele dedicado a você que nos acompanha, a você que envia, então, a sua pergunta ou faz um comentário, e aí nós trazemos aqui. E hoje nós temos uma pergunta que recebemos vindo lá de São Paulo, capital. Ela foi formulada pela Solange Dotti. Ela está aqui perguntando: o passe espírita com a imposição das mãos já não era praticado por Jesus e seus apóstolos? Muito bem, nossa querida Solange Dotti. Sim, a resposta é sim. Nós temos várias passagens dos evangelhos, porque são 4, né? O evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Esses 4 evangelistas nos descrevem várias passagens em que Jesus curou cegos de nascença, leprosos, paralíticos e outros. Deixa eu apenas fazer aqui um parênteses, aqui, um aspas. Eu usei aqui o termo leprosos, porque é o que se encontra nas traduções do Evangelho, mas lembrando que hoje a lepra, né, não é mais utilizada, nós não usamos mais esses termos. É a hanseníase. E aqueles que têm essa doença são hansenianos, mas a hanseníase é perfeitamente curável. Então, ela pode ficar sob controle. Mas, na época, se usava esse termo, né, lepra e leprosos, mas que isso acabou caindo porque era utilizado, inclusive, como um termo muito discriminatório. Mas em todas essas ocasiões em que Jesus fez as suas curas, na maioria delas, ele apenas impôs as suas mãos sobre o enfermo e este ficou curado. Há uma passagem no Atos dos Apóstolos, também muito interessante a esse respeito, e ocorre já sem que Jesus esteja aqui na Terra, ou seja, ele já foi crucificado e ele já desencarnou, ele já retornou ao mundo espiritual. Essa passagem está no capítulo 5 do Atos dos Apóstolos, nos versículos 12 a 16. Prestemos atenção. Faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia. Cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra
cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas de Jerusalém afluía uma multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E eram curados pela imposição das mãos. Portanto, o passe espírita, ou simplesmente o passe, ele já era não apenas conhecido, mas como largamente utilizado, tanto por Jesus quanto por seus discípulos e apóstolos. E muitos deles, inclusive, sendo médiuns de cura, por terem uma grande energia magnética secundada, expandida, fortalecida pelos bons espíritos. Então, depois da partida de Jesus, Pedro, que aqui é o Simão Pedro, e demais seguidores de Jesus, também começaram a curar. Também começaram a expulsar os espíritos imundos, nada mais são do que os espíritos inferiores, acometendo as pessoas num processo obsessivo. E eles, então, pelo seu poder magnético, pela sua fé, e em nome de Jesus, tanto curavam enfermidades, quanto também expulsavam os espíritos, cessando o processo obsessivo. E faziam isso com toda a simplicidade, com a oração e a imposição das mãos. Por isso reconhecemos, à luz do Espiritismo, que para aplicar o passe, não há necessidade de nenhum tipo de ritual, não há necessidade de nenhum tipo de gesticulação especial. É preciso ter fé, sentimento, fazer uma oração e simplesmente aplicar as mãos sobre o paciente. E as energias fluídicas serão canalizadas para o perispírito e para o corpo físico. Kardec é muito claro também a nos dizer que a nossa influência sobre os espíritos obsessores é a influência moral, não é a influência das palavras, mas a influência moral. Daí, portanto, necessidade da fé e do sentimento. Então, o passe, que tanto nós utilizamos no movimento espírita, ele já existia à época do nosso mestre Jesus. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Vamos marcar um encontro para a próxima quinta-feira, às 5 da tarde? Basta você sintonizar a web rádio Cristo Consolador, ou no Facebook, ou no YouTube. E estaremos aqui estudando o Evangelho, estudando os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você, paz no seu coração e que possamos estar juntos semana que vem, quinta-feira, às 5 da tarde. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.